lembrando o motivo dessa nossa conversa, né? E é óbvio que é uma pergunta que eu tinha que trazer para você, pelo contexto no qual você está inserido aqui e pelo contexto que a gente está fazendo, né? Esse trabalho, o porquê que você acredita no trabalho com masculinidades negras? Por que que ele faz sentido para você? E vai dialogar com tudo isso que a gente está discutindo, porque é justamente um trabalho que eu acredito que faça o resgate dessa humanidade, Uhum. sabe? Então, se a gente for falar principalmente de identificação, né? Identificação é poderosíssima. A Sim. construção que fazemos em coletivo, ela é linda, sabe? Então, acho que dá para a gente falar sobre essa identificação, e aí depois eu vou aprofundar sobre isso, mas tem algo nessa identificação também que fala sobre hospitalidade, né? E sobre como acolher corpos negros que são cansados e constantemente violentados, né? A roda é incrível, o movimento de roda, o Nego Bispo vai falar muito disso. Uhum. Então, tudo que a gente faz é em roda, sabe? É circular. Então, esse trabalho em roda, se formos pensar dessa forma, passar por um acolhimento mútuo e circular, né? Sim, Enquanto um homem negro fala, né? Enquanto é acolhido, depois ele acolhe, né? Que é diferente da hospitalidade colonial que a gente tem. sim. Então, eu acredito no trabalho com homens negros em sua pluralidade. Então, a gente vai falar de cis, trans, hétero, gay, bi, pan, enfim, Sim. justamente por tentar oferecer esse acolhimento e poder visualizar nossas potencialidades, nossa vida para além do que é imposto. Tentar encontrar estratégias para uma melhor criação de nossas crianças, fazer a manutenção da vida dos nossos jovens, né, para que a gente possa envelhecer e envelhecer bem. E aí o amor é muito poderoso nisso, mas se eu vou falar sobre o porquê desse trabalho, porque eu acredito nele, é justamente disso. É que a gente consiga fazer ali, tanto num trabalho individual, quanto num trabalho coletivo, numa instituição, Uhum. né? E aí eu posso falar de onde eu trabalhei, né? Que é sistema socioeducativo, trabalhando com esses jovens, de que ele vê no outro, assim, pô, cara, tem um cara aqui que ele tá falando umas coisas que talvez faça sentido para mim, faça dialogar Sim. minha vida, sabe? Então, eu consigo mostrar que esse jovem, ele consegue também, esse homem que me procura em clínica, ver essa humanidade, sabe? Que é negada para ele o tempo todo. Então, e ele vê essa humanidade não através de mim, porque talvez essa já tenha uma projeção, um espelho para ele, mas ele vê essa humanidade olhando para ele, sabe? Uhum. Fazendo um movimento desse questionamento, de todas essas questões. Então, ver a humanidade, ver possibilidades. Eu acho que por isso esse trabalho com masculinidades. Massa, maravilha. E dentro dessa sua experiência, né, de trabalho e, enfim, com os apoios, né, oferecidos, eu, eu queria que você compartilhasse, assim, coisas que te chamaram a atenção, né, de que você teve contato e que te marcaram, né, que você gostaria de compartilhar com a gente aqui, para que as pessoas entendessem o tipo de coisas que chegam para você. É óbvio, coisas que podem ser compartilhadas ou que não venham a expor ninguém. Mas para a gente deixar claro, né, que a gente está falando de coisas muito profundas e às vezes graves, né, que não existem só no imaginário das pessoas, que elas de fato existem. Então, se você pudesse compartilhar alguma coisa aqui para quem está ouvindo a gente agora, seria muito importante. Eu vou tentar partir. Eu tive, acredito que a honra de poder circular entre universos muito diferentes, por mais que sejam universos que é o mesmo universo, a gente fala sobre masculinidade negra, mas são muito diferentes, né? Então, na atuação do socioeducativo, tem um perfil muito específico de jovem que me procura, né? Que me procura não, que chega até lá. E aí não é um jovem que me procura em clínica, né? Para falar assim, pô, Uhum, então, ou um adulto de 40, 50 anos vai me procurar em clínica porque ele quer, porque surgiu o incômodo dele. O jovem que chega para mim no socioeducativo, o cara está lá. Ele fez alguma merda, chegou a PM, desceu o cacete nele, jogou na viatura e falou assim, ó, internação, vamos lá, é isso aí. E aí meu papel com esse cara é fazer o quê? Meu irmão, vamos, vamos tentar ver isso aqui. Você está em cumprimento sim. de medida de internação, então vamos tentar pensar algumas questões. Esse cara às vezes, não vai ter pensar nada, velho. Né? Então, porra, pensar o quê, irmão? Eu tô preso. É, Sabe o que que eu vou pensar? E aí é muito poderoso, porque eu consigo, e foi muito marcante esse trabalho para mim específico, a forma que eu acessei esses meninos, né? Porque acessou justamente disso, de ver um outro homem negro ali, né? E às vezes eu era muito parecido com algum amigo dele, com ele, com algum irmão, porque eu me via ali dentro de uma instituição onde eu era o único homem na equipe técnica. Então, o único homem e o único homem negro, né? No grupo de uhum, quatro psicólogas, quatro psicólogas, né? Sendo eu
um desses e homem. As outras eram mulheres brancas. Uhum. E era muito marcado para mim porque esses jovens eles não conseguiam falar de sexualidade com essas mulheres, né? E comigo eles falavam. E falavam, às vezes, detalhes que não precisavam, né? Mas falavam coisas que são Uhum. profundas e simples. Isso que você trouxe, essa profundidade. Mas simples no sentido de, num ato sexual, por exemplo, pô, como que eu vou comprar uma camisinha? Pô, eu não posso gozar dentro, sabe? Então, Sim, como assim? É tão bom, eu não posso? Por que que eu não posso, sabe? Porque você vai fazer um filho, você vai pegar alguma doença, você vai usar essa camisinha. Então, sim, são coisas muito simples, mas que têm uma profundidade de um jovem de 14, 16 anos não entendia isso, né? E aí ele chegar para mim e a gente começar a falar sobre, sabe? E a forma que a gente acessava eles, que eu acessava, para além dessa identificação, era através da arte, da cultura, né? É falar uma linguagem que seja parecida com a desses meninos. uhum, Então, por exemplo, eles tinham um horário entre a rotina, eles têm uma rotina, né, de ir para a escola, dentro da unidade, depois do almoço eles têm uma atividade de lazer. Dentro dessa atividade de lazer, eles ouviam música, né? E aí, se você for prestar atenção nas músicas que eles querem ouvir, hip hop, cultura do hip hop, do rap uhum. em si, né? E acessar esses meninos através do rap, cara, foi incrível. Eu lembro que eu usei muito Tupac com eles, sabe? Uhum. Tupac e Racionais, consequentemente. Mas tem uma do Tupac que é Keep Your Head Up, né? Que ele fala sobre. É uma música com profundidade gigante. Uhum. Mas eu acessei esses meninos e eles veem que o Tupac falava sobre questões que eles estavam passando, né? Que o próprio Mano Brown fala sobre questões que eles estão passando. Então, para além dessa roupagem de homem que está ali, que é um bandido, querendo ou não, se está todo mundo Sim. um bandido, porque eles estão ali porque eles cometeram um crime, né? Mas que esse bandido também ele pode olhar para essas questões e talvez ver outras possibilidades. E agora eu me perdi de novo na sua pergunta. Tava pedindo para você contar as experiências que você teve, né? Contar as coisas que você gostaria de compartilhar para ilustrar um pouco mais do que acontece, para não ficar só no imaginário das pessoas, né? Dentro das vivências na Sim, clínica. sim. E aí, se eu for para a clínica agora, tem uma coisa muito linda que acontece, é que homens, quem me procuram, né? Qual que é o público que me procura na clínica, né? Se a gente for falar dessa disparidade. Uhum. São homens e mulheres negras com ensino superior. Você já está em processo de mestrado, doutorado ou em conclusão da própria graduação, mas é esse perfil, né? E por que que eu falo isso? É muito bonito quando chega um homem para mim de seus 40, 50 anos e fala assim, olha, Diego, eu estou te procurando porque eu quero, sabe, quero ser um pai melhor para minhas filhas, eu quero tentar ser um marido melhor para minha mulher, né? E aí eu quero saber como é que eu faço isso. Tem homens que nunca tiveram psicoterapia, que chegam para mim pela primeira vez, mas tem os que já vêm de um processo psicoterapêutico. Só que é esse perfil, sabe? São homens, maioria que estão com o ensino superior completo ou em Uhum. andamento, que me procuram para realmente falar sobre o dia a dia. E aí é muito interessante. Eu acho que eu posso compartilhar isso aqui também. Tem pacientes que chegam para mim, falando de homens, falam muito de trabalho. Então, às vezes, já tem uma escuta cansativa, porque o cara vai ficar uma hora falando do trabalho dele, sabe? Trabalho, Uhum. trabalho, 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 trabalho. E eu lembro que quando eu comecei a atender esse tipo de público, essa demanda específica, muito trabalho, eu falei, cara, esse cara não tá me falando nada praticamente, sabe? Então, pô, meu trabalho isso, e aí meu chefe aquilo, aí conta toda a situação de trabalho, conta... E aí eu comecei a entender que falar do trabalho, talvez, e passar uma hora falando do trabalho, num espaço que ele teria justamente na semana, é o único espaço que ele tem de fala ali, sabe? Uhum. Então, ele vai falar de trabalho. Só que falar desse trabalho também parece que ele tá fugindo de alguma coisa, sabe? E aí, Sim. numa intensidadezinha pequena, ele só tava alguma coisa assim do casamento. Aí eu, vamos. E Sim. aí, traz isso aqui. Até a gente tentar sair do trabalho e ir para as outras questões. E por que isso? Porque com mulheres são diferentes. As mulheres que me procuram elas já vêm mais abertas a falar sobre elas de fato, né? Falar Uhum. sobre as questões delas, de maternidade, sobre os relacionamentos, que aparece bastante, né? Sobre esses atravessamentos da raça, enquanto essa construção dessa subjetividade. Só que boa parte dos homens que chegam tem essa diferença, né? Então, o cara que vai falar de trabalho, e aí ele vai se perceber falando do trabalho e vai começar a entrar em questões dele que ele nunca Uhum. tinha olhado antes, sabe?
Então, o cara que chega para mim e fala de trabalho é o mesmo cara que chegou para mim querendo ser um pai melhor, entende? Só que ele não tá falando Uhum. dessa paternidade. Para ele chegar lá, às vezes ele vai precisar falar durante 2 ou 3 sessões para mim só de trabalho. Sim. E eu tenho um caso específico que foi muito massa quando ele percebeu isso. Eu estava puxando sobre, pô, por que o trabalho, né? Qual que é o significado de falar tanto do trabalho? Tentando puxar, na verdade, eu não tinha puxado isso ainda. Sim. E ele chega numa sessão e fala assim, cara, eu vou falar de algo diferente hoje, não vou falar de trabalho, né? Então ele percebe, às vezes, uma necessidade de trabalhar o que realmente ele veio trabalhar, né? Então, é muito bonito, sabe, Diego? É muito bonito Uhum. eu ver que homens estão tendo essa disposição de chegar em um ambiente que ele possa se sentir acolhido, e aí, se eu for descrever como um dos meus pacientes falam, pô, aqui eu consigo ter uma conversa de homem para homem, tá? Uhum. Então, me procuram justamente isso. Vê minha fotinha lá, pô, vê um cara ali quase que da minha idade, um pouco mais jovem, lembra um irmão, lembra Uhum. um primo, ou me lembra mais jovem também. Uhum. E aí, se a gente for falar de termos psicológicos, essa projeção, esse espelho, é isso, sabe? É se Uhum. ver em mim. Sim. Então, muitas dessas procuras vêm por conta disso. E Uhum. são questões tão profundas no sentido da sua simplicidade. São Sim. questões que você fala aqui no Parenta, principalmente, sobre essa criação dos filhos, né? Sobre tentar ter uma presença positiva, que seja de fato positiva para mim e para essa criança. Uhum. É como que eu vou lidar com essa raiva, principalmente, do pessoal do trabalho, que eu Sim. quero ser acolhido no trabalho, e às vezes eu não quero ser acolhido no trabalho, tem um cara no trabalho que eu quero matar ele, e eu preciso Uhum. desse trabalho, eu não posso matar esse Não cara, posso matar ele. obviamente. Então, como que eu vou lidar com isso, cara? Ele chega para mim, e é muito interessante porque sabem que não é um processo prático, um processo Uhum. psicoterapêutico, né? Não é, olha, Uhum. eu vou aqui abrir no livro de fulano, na página 59, seu momento da vida é esse, você vai fazer isso, vai bater Sim. canela com açúcar, 3 colheres de chá de arroz e sei lá. Vai Sim. sair uma fórmula. Não é. Então esse Sim. cara, ele tá ali, tá toda semana, às vezes, falando de trabalho? Tá, mas ele sabe que é um processo, né? Sim. Sim. Então, é muito bonito esse movimento. Sim. Sim. Mas por que falar justamente desse perfil de homens que me procuram? Porque talvez a gente tenha e se crie uma ilusão de que homens, não uma ilusão de fato, homens estão procurando ver suas questões ou ver terapia e ver saúde mental? Estão. Só que ainda assim é uma parcela muito pequena se a gente for analisar Brasil enquanto sua complexidade, sabe? Sim. Enquanto quantidade de população. Tem muitos homens que Sim. chegam em si, mas não são todos, é muito pequeno, sabe? Então, Uhum. não é você afirmar, de acordo com esse recorte meu, que, nossa, homens negros agora estão olhando para essas questões. Estão. Mas a gente Uhum. precisa. É uma caminhada. É uma caminhada que Sim. está no começo disso tudo, né? E aí a gente pode voltar à questão das rodas de masculinidade, dos encontros sobre masculinidade, né? Ou a própria temática, não precisa nem se encontro, mas o cara vê um post do parente e fala assim, pô, legal, isso aqui, né? O cara vai Uhum. ver isso, ou ele vai ver e falar assim, ah, porra de ver luz de homem escuro, o quê, cara? Tá maluco, Sim. né? Ainda não tô pronto Então para a gente tem isso. que. Mas tem cara que vai chegar, tem cara que a gente vai levar esses papos, os caras falam assim, pô, irmão, na moral, tá viajando, a gente tem que falar é de comer mulher e trair a Sim. esposa, né? Então tem coisa que é naturalizada ainda muito forte Uhum. para gente. E quando você faz, às vezes, a quebra disso numa roda de conversa com esses homens que estão falando sobre o quão normal é eles terem uma esposa em casa e trair ela frequentemente na rua, você fala assim, cara, por quê? Sim. Sabe? Mas peraí, você é casado com sua mulher e por que a traição? Né? Por que a traição? E aí ele quebra. Esse cara vai falar assim: ah, é porque é assim mesmo, eu tenho que comer mulher mesmo, cara. Pô, você tá Sim. ali, tá me dando mole, eu vou pegar ela. Mas e sua esposa, pô? E seu filho? Né? Isso é construção de família também, como que a gente vai se dá isso? Então tem coisa que é naturalizada que também vai distanciar esses homens para o próprio debate. Uhum. Então, eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha que tem homens negros procurando, e aí beleza, homens negros, nossa, massa, homens negros Sim. estão olhando para essas questões. Sim. Estamos, mas ainda a gente precisa tem uma grande parcela de público que precisa ser encantada, né? Precisa ser cativada para olhar para si, olhar para sua humanidade. Sim. Sim. Sim, de verdade. E assim, eu queria voltar a alguns pontos que você trouxe aqui, que eu acho que são muito importantes deles serem
destacados, talvez a gente até desenvolver um pouco mais, né? Eu acho que para mim um ponto principal, né, primário dentro do que você falou assim, nem todo mundo tá pronto para chegar num setting terapêutico. Vamos começar por aí, né? Ninguém chega pronto. Ah, pronto, Exato. resolvi minha questão, agora eu faço terapia. Aí o cara vai chegar assim, ó, Diego, cheguei. Me resolve aí, né? Como você falou. Você vai falar de quê? O que que é? Eu acho que tem muita gente que nem sabe o que se faz. Tá todo mundo falando de terapia e tem gente que nem sabe, tá? Beleza. A minha esposa, a minha filha, enfim, uma colega. Eu vi em algum lugar que eu preciso cuidar da minha saúde. Beleza. Falei com o Diego aqui, Diego. E aí, quero marcar. Beleza. Pronto, aí, marquei. E agora? Liguei. Pô, resolve aí meu problema. Então, acho que a gente precisa voltar nesse ponto, é que talvez nem as pessoas nem tenham condições ainda de chegar pronto para isso, né? E não estar pronto. E como você falou aí, pô, eu vou estar pronto quando eu terminar de falar tudo que eu tenho para falar do trabalho aqui. De repente, talvez eu esteja pronto, talvez eu só precise disso, de falar do trabalho. Eu estou sendo até repetitivo, mas quantas barreiras já não foram quebradas e aí é sem botar panos quentes, né? É tipo assim, cara, eu já parei para conversar com o cara sobre algumas coisas. A gente tá nesse nível, acho que você falou uma parada aí que eu sempre falo e eu preciso muito, sempre tá remarcando, a gente tá nesse nível de sentei, vamos conversar. A gente ainda tá nesse nível, porque tá competindo, tá sentindo raiva, tá querendo resolver, ou então tá querendo parar para falar merda mesmo, porque é tudo muito difícil, vamos fugir disso, vamos fazer outras coisas que nos tirem dessa consciência. Então, eu não tô querendo aqui passar. Pô, eu vou deixar isso sempre muito claro, passar pano, mas tipo assim, sentei, vamos conversar, ferrou. Porque eu nem queria, eu nem queria. Eu não queria lidar com isso agora. Pô, eu não quero lidar. Eu não vou ter que lidar com isso. Eu passei a vida inteira jogando isso para baixo do tapete e resolvendo isso, como a gente sempre sabe, resolvendo isso com bebida, com violência, com sexo, com drogas, com ausência, com silêncio. E agora eu vou ter que falar. Eu nem sei falar, tá ligado? Então, acho que a gente precisa realmente remarcar o que você está falando, vai ficar bem claro. Porque eu acho que todo mundo vai se deparar com isso em algum momento. Não é simplesmente, beleza, procura terapia aí, vai se. Cara, procurar terapia, além de dizer que eu não dou conta, vai me botar num lugar onde eu vou ter que parar para sentir tudo que eu tô evitando a vida inteira. Talvez eu não tenha repertório nem para sentir, eu não sei nem Exato, sentir, eu vou saber falar, sabe? Eu acho que é muito importante a gente remarcar isso. exato, exato. Tem uma questão aí também muito importante. E aí eu falo muito rápido, tá? Se eu estiver falando muito rápido, Não, não, ótimo, fica você tranquilo. me avisa. Eu empolgo e vou Estamos aqui atropelando para tudo. isso. Mas esse homem, ele que não está pronto, né? E aqui, se a gente for falar sobre homem especificamente, que hoje em dia é a parcela que menos me preocupa, menos me procura, na verdade, na clínica, Uhum, né? Eu tenho uma clínica meio equilibrada, te falar a verdade, né? Sobre quantidade de homens e mulheres. Ela se equilibra muitas vezes, mas na maioria das vezes ela é mais mulheres, né? E aí são mais mulheres que vêm com essa disponibilidade. E aí tem uma coisa também, muito, muito importante, eu acho que a gente traz, que é falar de um sistema capitalista onde o dinheiro ele é essencial para isso, sabe? uhum. E às vezes a nossa lida com esse dinheiro para justamente ter um acesso à terapia, por mais que a gente tenha Sim, SUS, tenha tudo isso, sim, né? sim. Então, é algo também que é tratado, né? Que é trago no sentido de uma demanda a ser tratada. Cara, eu tô, às vezes, e isso aparece demais. Eu tô ganhando muito dinheiro, cara. O que eu vou fazer? Sabe, às vezes é um cara que ele chegou ali na sua fase e ele não se sente aceito no meio que ele mora, no condomínio que ele está morando, né? E falar, Diego, eu fui fazer o meu declaração de imposto de renda do ano passado e eu ganhei muito dinheiro. O que é que eu faço? Sabe? E aí ele se ouvir e depois ele fala assim, porra, mas também que idiotice, né, cara? Tô vindo aqui para falar que eu ganhei muito dinheiro. Ah, porra, vai gastar o dinheiro, cara. Por que você não me fala isso? Não é sobre, né? É muito mais complexo essa questão do lidar dinheiro. Então, lidar com o excesso de dinheiro e também, principalmente, lidar com a falta do dinheiro, Uhum, né? Mas... E aí eu entrei nisso porque a gente está falando de trabalho. Eu também tenho que entender que eu vou ter ali na minha semana, e eu que estou falando no sentido de que eu, enquanto terapeuta que estou ouvindo esse cara, eu tenho que uhum, entender que a escuta ali, e ali vai ser o espaço que ele vai ter
às vezes, de ser ouvido. O único espaço que ele vai ter para ser ouvido. O único espaço que ele vai ter para ser ouvido é esse. Então, ele tá me falando de trabalho. Tá, mas esse tem coisa aí, cara. Tem coisa aí. Na psicologia, a gente nunca vai pela repetição, né? Pelo Uhum. menos eu que utilizo aí uma esquizoanálise, não enquanto repetição da própria esquizoanálise, mas enquanto Uhum. construção, né? Utilizar a esquizoanálise com articulações de muita gente, principalmente de Brasil, para a gente tentar pensar enquanto criação, né? Enquanto algo que, pô, está sendo construído, de fato. Mas essa repetição, ela nunca é sobre a repetição, mas sobre a intensidade que ele traz, talvez alguma coisa. Ele vai me falar de trabalho, mas, cara, uma vez ou outra ele vai deixar escapar numa situação do trabalho que lembrou ele de uma coisa que aconteceu, que está acontecendo, né? Então, é isso. Não é estar pronto, sabe? É Sim. a gente ir junto, não navegar junto. Cheguei na terapia, e aí? Tá, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? E assim, cara, vamos conversar, cara. Vamos falar de futebol. Você quer falar de futebol? Vamos falar de futebol, Uhum. sabe? Sim. Então, beleza, a gente vai falar de futebol, vai falar, pô, o Corinthians vai cair. Ah, não sei, sei lá. Pô, a Botafogo vai ser campeão de novo, não sei. Né? E vai Uhum. entender os mecanismos que ele tem da fala. Isso que você trouxe é muito importante. Eu não sei sentir, eu não sei falar, então como que eu vou falar de mim, né? Como que eu vou produzir um discurso meu sobre Sim. eu, né? Eu não quero e eu até falo isso, cara. Para mim é uma posição também muito doida, porque não é eu produzindo discurso sobre você, né? Você não vai chegar aqui e eu vou falar o que você tem que fazer. Porque, Uhum. porra, você tá aí 30 anos vendo seu corpo, como é que eu que cheguei agora vou falar sobre o seu corpo que você tá 30 anos vivendo, Sim. né? Então a gente vai pensar juntos, vamos pensar juntos sobre essa construção, sobre possibilidades dessas rotas, né? Rotas de cura, rotas de fuga. Como que a gente vai fazer isso, sabe? E a gente vai junto, né? Então eu acho que o mais bonito desse trabalho é justamente isso, é ter uma construção conjunta, que eu não sei onde vai chegar, né? Uhum. Eu trabalho com incerteza. Você não sabe muito menos eu. Sim. Então, eu acho que afirmar principalmente esse não sei do processo psicoterapêutico é essencial, sabe? Uhum. Mas que tem uma ciência, tem uma técnica que vai chegar lá, mas a experimentação ela é inerente a isso. Então, eu só vou saber quando eu experimentar, sabe? Beleza, ó, eu fiz isso que eu estava pensando em fazer, nessa possibilidade, sei lá, deu ruim, deu muito ruim. Eu fui dar um soco na boca do meu colega de trabalho e agora eu tô preso, né? Eu tô respondendo algum processo, o que é que eu vou fazer, né? Ou, pô, sei lá, cara, eu fiz aquilo, deu muito certo. Eu fui fazer isso com minha esposa e agora a gente tá muito bem. Eu coloquei uma rotina nova na nossa relação, tá muito bem. Só que eu não sei lidar com o muito bem, né? Como que eu vou lidar com esse muito bem? Porque eu sou acostumado com o caos, sabe? Sim. No caos eu sei lidar, eu sei. Nas brigas a gente sabe lidar, a gente sabe o Sim. que fazer. Mas quando tá bem, e na calmaria do processo, o que é que eu vou fazer, sabe? Uhum. Então, é muito complexo, cara, é muito complexo. Uhum. Eu sou suspeito de falar que eu realmente sou apaixonado nisso, né? Nesses Sim. encontros e tudo.